Isso não é para as suas ereções, é para as suas artérias. A saúde peniana é uma área muito subestimada pela maioria dos homens. Ter boas ereções, você já deveria saber, não é um luxo e deveria estar ao alcance de todos, em todas as idades. Agora vou te fazer uma pergunta. Por que muitos homens saudáveis, inclusive muitos profissionais, estão tomando baixas doses disso? Sim, estou falando desse comprimido laranja chamado Tadalafila, e é um inibidor da fosfodiesterase tipo 5 de longa duração. Talvez você conheça, talvez não, mas este vídeo não vai te deixar indiferente. Sou o Dr. Borja Bandera, especialista em endocrinologia e nutrição. No vídeo de hoje, explicamos como essa categoria de medicamentos nos traz amplos benefícios além da saúde sexual. Vamos investigar os prós, mas também os contras do seu uso. Se você se preocupa com sua saúde e longevidade, além das suas ereções, fique com a gente. Primeiro, o que são os inibidores da PDE5 ou fosfodiesterase 5? Vou explicar de uma forma bem simples. A PDE5 é uma enzima. Ao inibir essa enzima, aumenta-se consideravelmente a biodisponibilidade do óxido nítrico nas suas artérias. O nó, ou óxido nítrico, é a principal molécula vasodilatadora do seu corpo. Ele dilata as artérias e permite que passe mais sangue. O segredo é que isso não é um efeito local. Não acontece apenas nas artérias, também ocorre nas artérias do pênis, que é a razão pela qual as ereções melhoram. Também geram vasodilatação no músculo liso da bexiga, próstata e uretra. E aí está o grande benefício potencial em todos os vasos sistêmicos. Isso acontece porque a PDE5 tem expressão abundante nos vasos do seu pulmão, do seu coração, do seu músculo e do restante dos tecidos. Agora, com certeza você deve estar se perguntando quais são as diferenças entre o Tadalafila que acabei de mostrar e o já antigo Sildenafila. Sim, a famosa pílula azul. Ambos compartilham o mesmo mecanismo de ação que acabei de explicar, mas diferem em sua estrutura química, farmacocinética e seletividade por isoenzimas. Na prática, o que você precisa saber é que a Tadalafila dura mais. Ela tem um efeito que geralmente chega a 36 horas, enquanto a Sildenafila tem um efeito médio de 4 a 6 horas. Ambos exigem estímulo sexual para iniciar e manter a ereção, ou seja, o medicamento não causa ereção sozinho. Vamos falar das vantagens dessa molécula, além da ereção, para que serve seu uso prolongado? Olha, o mais importante e inovador deste vídeo é que ela reduz o risco cardiovascular. O tratamento crônico e prolongado com Tadalafila, nas doses que vamos ver no final do vídeo, melhora a saúde dos seus vasos sanguíneos e há evidências suficientes para afirmar que reduz o risco de infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular. Nesse sentido, embora não seja a indicação habitual, devemos parar de pensar nesses medicamentos apenas como remédios para a ereção e passar a considerá-los também como cardioprotetores. É algo parecido ao que aconteceu com o GLP-1 em relação ao metabolismo no diabetes tipo 2. Inicialmente essa era a principal indicação deles, mas depois ampliaram para proteção cardiovascular, renal, entre outras. Pois bem, isso já dá uma dimensão muito maior à categoria farmacológica, porque, como eu disse, não são medicamentos para o pênis, são medicamentos para as suas artérias. E você tem artérias em todo o corpo. Se você acorda várias vezes à noite para urinar, vai gostar de saber que isso reduz as idas ao banheiro nesse período. Se você perde qualidade e quantidade de sono, algo que acontece com muitos homens por levantar para urinar à noite, é provável que sofra sintomas do trato urinário inferior, devido a um aumento benigno da próstata. Pois bem, 5 mg por dia de Tadalafila melhoram esses sintomas, não só a disfunção erétil, com uma redução média de 5,6 pontos na escala que mede essa sintomatologia quando comparado ao placebo. Além disso, essa é uma indicação aprovada. Essa indicação sim está aprovada. Seguimos com melhora do fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud é uma reação exagerada do sistema nervoso simpático e da musculatura vascular a estímulos como frio ou estresse emocional. Basicamente, o que acontece é que os vasos sanguíneos dessas pessoas, em suas extremidades, normalmente nas mãos e nos pés, entram em um vasoespasmo paroxístico. Isso faz com que o fluxo sanguíneo seja reduzido de forma temporária, mas drástica. E claro, isso gera dor intensa. Os dedos ficam com uma coloração azulada, como quando você coloca as mãos em água gelada, basicamente. Imagine sofrer isso várias vezes ao dia. Uma revisão da Cochrane, de alguns anos atrás, demonstrou que os inibidores da PDE5 reduzem a frequência dos ataques de Raynaud em 3 episódios em média, por semana, e a duração em 5 minutos por dia. Ou seja, é algo relevante a considerar se você tem Raynaud. Mas para mim, o que realmente é inovador e revolucionário vem agora.
e é que eles podem ter um efeito neuroprotetor. É uma descoberta emergente que me interessa muito. Uma meta-análise de 2024, com mais de 8 milhões de participantes, encontrou uma observação muito boa. Quem usa inibidores de PDE5 a longo prazo tem um risco 47% menor de desenvolver Alzheimer. No final, eu sempre digo a mesma coisa. O cérebro é um novelo de vasos sanguíneos que inclui neurônios e glia. Manter vasos sanguíneos saudáveis garante que o pulso do pulmão e neurônios recebam nutrientes e oxigênio corretamente, além de eliminar resíduos com mais eficiência. Além disso, por serem vasodilatadores, reduzem a pressão arterial. Você sabe que um dos piores fatores de risco cardiovascular é a pressão arterial elevada. O tadalafilo, ao reduzir a rigidez arterial e aumentar a vasodilatação, relaxa seus vasos e reduz a pressão. Isso, por sua vez, condiciona, atenção, um dos seus efeitos colaterais que veremos a seguir. Mas antes, será que o Tadala poderia melhorar seu metabolismo e te fazer perder mais gordura? Isso também é muito louco, e parece que sim. Uma meta-análise de 2025 com 13 ensaios clínicos demonstrou que os inibidores de PDE5 de meia-vida longa, como o que estamos comentando, reduzem a hemoglobina glicada em 0,4%, enquanto os de meia-vida curta não mostram esse efeito. Essa redução, olha só, é comparável à de alguns antidiabéticos orais que usamos diariamente no consultório. Além disso, veja, há coisas ainda mais interessantes e malucas. Embora isolado neste estudo, o Tadala de 5 mg diário aumentou a massa magra em homens não obesos, possivelmente melhorando a relação testosterona-estradiol, a secreção de insulina e melhorando a função do endotélio. Além disso, foi feito um subestudo in vitro em células musculares que demonstrou algo curioso. Quem tomava o medicamento tinha maior expressão de receptores de andrógenos no músculo. Como você pode ver, ele tem um efeito pleiotrópico extremamente interessante. Poderíamos dizer que é um medicamento muito bom. Mas atenção, todo medicamento tem efeitos colaterais que vou mencionar. O primeiro é o que chamo de dependência psicológica. Os inibidores da PDE5 não causam dependência física. Você não vai ter síndrome de abstinência nem dependência física. Mas podem causar dependência psicológica. Por quê? Veja, coloque-se no lugar de um homem que tem ansiedade em relação ao desempenho sexual e ao planejamento disso, que usa o remédio e melhora bastante nisso. Pois é comum encontrarmos que depois, em certo perfil de homem, quando ele não toma o medicamento ou não tem acesso a ele por qualquer motivo, o nível de confiança sexual sem o comprimido pode ficar muito baixo. Nesse perfil, muitos só querem relações usando o medicamento, tornando-se dependentes psicológicos da substância. O contrário também pode ocorrer. Pessoas que retomam a confiança sexual após usar esses medicamentos. Justamente ao usá-lo em doses baixas, 5 mg diariamente, elimina-se essa ansiedade de ter que planejar a atividade sexual. Porque esses medicamentos normalmente são tomados quando você sabe que vai ter ou há grandes chances de ter atividade sexual, já que duram 48 horas, 36 a 48 horas aproximadamente. 36 a 48 horas aproximadamente, tudo bem? Na verdade, alguns a chamam de pílula do fim de semana. Outro efeito colateral comum é a hipotensão arterial, mas em pessoas com risco cardiovascular e metabólico, geralmente hipertensas, isso não é um problema. Mas em pessoas saudáveis que têm pressão normal ou até mesmo baixa, ou naquelas que já tomam um ou mais antihipertensivos, isso pode sim ser um problema, especialmente pelo risco de quedas e desmaios. E outro cuidado, atenção com a tadalafila e o uso de saunas, vai baixar ainda mais a sua pressão arterial. Dor de cabeça e vermelhidão no rosto são efeitos comuns desses medicamentos, mas poucos deixam de tomar pois geralmente não são intensos. E uma contraindicação importante: seu uso está totalmente contraindicado em pacientes que tomam nitratos devido ao risco de hipotensão severa. Isso também se aplica, e é menos conhecido, atenção aos suplementos de nitratos. Muito cuidado, atletas, porque muitos atletas tomam suplementos de nitratos ou sucos de beterraba e outras fontes de nitratos. Eles vão interagir com o tadalafila. Isso vai causar cefaleia intensa, queda da pressão arterial e do desempenho físico. Então o tadalafila poderia ser uma molécula anti-envelhecimento, poderia ser considerada como um fármaco anti-envelhecimento ou geroprotetor. Infelizmente, o uso dos IPDE5, além da ereção ou dos LUTs, não é uma indicação aprovada pelas agências reguladoras. Assim, o profissional que optar por esse uso em seus pacientes deve fazer uma prescrição off-label ou fora da bula.
Nem preciso dizer que jamais, jamais você deve se automedicar por conta própria, por mais informações que veja na internet. Embora seja um medicamento bastante bem tolerado e com poucos efeitos colaterais, ainda assim é um medicamento. Veja, a maioria dos benefícios a longo prazo mencionados no vídeo são alcançados com doses baixas, de apenas 5 mg por dia, que é a dose utilizada em muitos dos estudos que mencionei no vídeo. Se você tem experiência e quiser compartilhar seu caso, desde que tenha sido com receita médica e de forma adequada, será muito bem-vindo e ajudará a todos nós. O Tadalafila é muito mais do que um comprimido para ereção. É um vasodilatador sistêmico com efeitos documentados sobre o coração, os vasos sanguíneos, a próstata e possivelmente o cérebro, o rim e o metabolismo. No entanto, não é um suplemento. É um medicamento com contraindicações importantes, especialmente em relação ao uso de nitratos. Se achar que pode se beneficiar, consulte seu médico para ver se é indicado para você. Agora eu vou me despedir. Espero que o vídeo tenha sido útil. Um abraço e obrigado por se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Seguimos nos empoderando!